Botafogo faz proposta por Eric, lateral esquerdo do Al Ain, diz perfil. Além de Eric, Botafogo busca volante e ponta nos últimos momentos da janela de transferência. Nottingham Forest anuncia a contratação de Cuiabano, lateral esquerdo, que veio do Botafogo, que se despediu do Fogão, né? E segundo o jornalista, Nottingham Forest pagará 6 milhões de euros ao Botafogo para levar Cuiabano. Isso e muito mais. Tem aqui o Jorge Igor falando da vitória do Fogão por 4-1 sobre o Red Bull. Tem o placar aberto, ó, SBT Esportes Rio. Tem Donos da Bola Rio. Tem Redação Sport TV e muito mais para vocês. Então, antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Se puder, hype o vídeo. Aqui embaixo tem links importantes como Instagram, canal reserva e tudo mais para vocês curtirem, se inscreverem, etc. pra gente. E, logicamente, novidade no canal. Agora, aqui no cursor do tempo, aqui a minutagem do vídeo, tem os capítulos, né? Você pode pular para a parte que você bem entender. Na descrição tem a minutagem e aqui no cursor tem os capítulos divididos, né, por assunto que você quer assistir esse vídeo. Você quer pular para as notícias direto? Tem a parte de notícias. Ah, eu quero ver o Donos da Bola. Donos da Bola tem aqui, tal minuto. Quero ver a Fernandinha. Tem aqui o tempinho também. Ah, eu quero ver só o Redação. Tem Redação. Só o Jorge Igor. Tem Jorge Igor. E muito mais, tá? Então, eu queria pular alguma parte do vídeo. Tá aqui embaixo os capítulos agora. Bora pro vídeo, depois a gente volta. Só que a zona de rebaixamento também... A zona de rebaixamento tem isso, né? É um debate que eu tava tendo. Eu acho que tem um time lá em cima na tabela que tem risco de rebaixamento. Bragantino. Tem 30 pontos, tá lá em cima, mas eu acho que no fim das contas, pelo futebol que vem sendo apresentado, vai brigar, porque o futebol que vem sendo apresentado é um futebol condizente com o do Fortaleza, que fez 15 pontos no campeonato até aqui. Então, assim, é uma pontuação muito alta, tá mais próximo do G6 do que da zona de rebaixamento, mas é um time... Mas se continuar queimando a gordura... Se continuar queimando essa gordura, ele não vai restar mais no campeonato, entendeu? Acho, por exemplo, que Fluminense e Internacional tem menos cara hoje de briga contra o rebaixamento do que o Bragantino, que está na frente da tabela. Você acha que o Bragantino ainda tem... Acho. O futebol é um futebol pobre, o jogo contra o Botafogo no sábado, 4 gols de um Botafogo que foi bem, mas não tanto assim. É que tem coisa pior por aí, eu acho que o que salva o Bragantino hoje é isso. Né? Porque o Bragantino é momento, mas ele já fez um campeonato bom. Mas o momento tá durando muito, assim, né? Esse jogo, por exemplo, o Botafogo foi bem. O Botafogo, depois que faz o segundo gol, domina o jogo e vai bem. Mas não foi um jogo brilhante do Botafogo. E ainda assim o Bragantino tomou 4 gols. Só conseguiu fazer esse gol aí numa falha clamorosa, um gol de lateral, né? De resto, é um time que mostrou muita facilidade para tomar os gols ali do Botafogo. Um time que ainda se acerta, né? É que o Bragantino tenta ser corajoso, né? E nisso dá espaço para os adversários. Tem uma ideia de jogo que acaba gerando isso aí para o Botafogo. Sim. Olha o espaçamento. Muito espaço, muita facilidade para fazer gol. Então acho que tem esse risco aí. E ao mesmo tempo o Botafogo foi bem, conseguiu uma vitória importante. O Ancelotinho aí, acho que teve o seu melhor desempenho ali no Campeonato Brasileiro. Estava com uma dificuldade em casa. Mas trouxe questões, né? Questões problemáticas ali para o time do Botafogo. Por exemplo, o time foi bem com Danilo e Nilton entre os volantes, Marlon Freitas no banco. Ficou bonito do Danilo, né? Muito, muito. Os gols do Savarino, para mim, é o mais bonito, né? Começa uma jogada muito bonita. A grande questão hoje no meio-campo do Botafogo é tentar encontrar uma forma de Danilo e Marlon Freitas, que são jogadores super importantes. Está falando do capitão do Botafogo, do líder moral desse time. E hoje não dá para conseguir entender mesmo como ele e Danilo vão jogar juntos. E lá na frente está conseguindo achar soluções. E agora, o craque do jogo num 4-1 ali não marcou gol, foi o Santi Rodrigues. Santi Rodrigues é um dos 5 reforços mais caros da história do futebol brasileiro. É o reforço que o Botafogo está esperando chegar ainda, Está esperando chegar ainda, e fez uma ótima partida. Acho que já briga por algo que era inimaginável há um mês atrás, que era ele ser titular dessa equipe. E parece que vai se justificar, né? É uma questão de adaptação. Ele falou depois do jogo, né, sobre como custou para ele a adaptação de campeonato, né? Entre a MLS, sair da MLS e vir para o Campeonato Brasileiro, vir para o futebol brasileiro. E coisa que, por exemplo, esse aí, o Montoro, se adaptou muito rápido, mas veio do Campeonato Argentino, né? Olha aí, o Botafogo goleou o Bragantino em casa, 4-1, com belos gols de fora da área. A gente vai ver como foi essa partida, na volta a gente comenta. Rodou. Em busca por uma vaga no G4, o Glorioso dominou e saiu com a vitória. Logo no início, Santi Rodrigues recuperou a bola e tocou para Danilo, que de fora da área marcou o primeiro. John recebeu na área e numa falha da zaga alvinegra empatou a partida. O Botafogo insistia.
Aos 32, Jefinho tabelou na entrada da área, recebeu na meia-lua e bateu em cima da marcação. Na sobra, Newton ajeitou e bateu pro gol, 2-1. Ainda no primeiro tempo, jogada de Santi Rodrigues, que encontrou Jefinho na esquerda, cortou para dentro e serviu Savarino para marcar um golaço no ângulo, o terceiro. No segundo tempo, o atual campeão brasileiro seguia no ritmo e já no acréscimo, viu Arthur encontrar Montoro livre na área e o jovem argentino ampliou. Final da goleada, Botafogo 4, Bragantino 1. O alvinegro segue na 5ª colocação com 35 pontos. E nesse momento do futebol brasileiro de muita intensidade, posse, controle, ver alguém chutando de fora da área é uma bênção, Vene Casagrande. Foi o que o Botafogo fez com belos gols. Savarino jogando muita bola, fez um belíssimo gol. E destaque para o Santi Rodrigues, que fez uma partida impecável. Parabéns para Santi Rodrigues, que saiu até aplaudido pela torcida na hora da substituição. Vamos fazer o seguinte, vamos ver o fogão avassalador contra o Red Bull. Red Bull também, filho, né? A asa já foi pro cacete. Olha lá, olha lá. Rapaz, O goleiro. O teu goleiro Cleiton é brincadeira. o Cleiton contra o Flamengo, Não, é nóia. ele vira o Neuer. Mas Que assim, bom que ele virou o GV contra o Botafogo também, que ajudou o fogão. GV, eu acho que a gente tem alguns pontos e, pra mim, eu acho que a gente tem que exaltar as alternativas que o David está conseguindo encontrar para esse time. A gente sabe que é um time relativamente novo em relação a peças. É um time que foi formado nessa temporada. E eu vejo um Botafogo, como eu já falei isso aqui algumas vezes, é um Botafogo que está criando uma identidade com o David Ancelotti. Pode não ser a que você goste, mas é um time que tem um jeito de jogar. Gostei muito e acho que pra mim foi o melhor, acho que o Fernandão vai concordar também, o melhor jogo do Santi Rodrigues, com a camisa do Botafogo. Parece que ele finalmente chegou, desembarcou no Rio de Janeiro. E o Botafogo tem uma coisa que eu vou fazer aqui um pedido encarecido ao David Ancelotti, porque na transmissão do jogo disseram que ele não estava muito satisfeito com a quantidade de finalizações do time de fora da área. Senhor David Ancelotti, olhe para os seus adversários. Tem tanto adversário que quer fazer gol entrando na pequena área, trocando passe. O seu time tem essa característica e essa capacidade, porque tem belos chutadores de média distância. Então, que continue fazendo mais. O Botafogo precisa disso. E, gente, só faz gol quem chuta. Não adianta, não tem mistério. Então, quando tiver oportunidade, tem que chutar, tem que chutar. O Botafogo faz algo hoje que é raro no futebol brasileiro, que são esses chutes de média distância. E esse jogo contra o Bragantino, a gente teve essa possibilidade de ver. Foi quinta-feira passada? Foi quinta-feira passada. Aí na sexta foi pré-jogo? Foi pré-jogo. Mas precisamos falar sobre John? John. Precisamos falar. O Botafogo está muito bem servido. Acho que o Neto é mais goleiro que o John. A carreira do Neto fala por isso por si só. O Neto é mais goleiro, mais experiente, enfim. E acho que foi até bom para o Botafogo isso. Mas eu queria saber dos dois. Ele fez quase o dia do Fico, lembra? Diga ao você pelo bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Conversei com a minha família e o melhor é ficar no Botafogo, porque o Botafogo é o clube que isso, aquilo. Eu até brinquei que o primeiro comentário da menina foi: já perdoei erro de macho outras vezes, volta, vem ser feliz. Pô, aí, 5 dias depois, o malandro mete o pé e vai pra outro time. Ou seja, óbvio que ele queria sair. Ele tinha o desejo de sair. Não de largar o Botafogo, mas de ir pra fora. A postagem do John Textor diz isso, né? Vai realizar teu sonho. Pô, mas por que então que não fala, cara? Deu errado, fiquei, numa próxima eu vou. Porque Horrível. fica muito feio, muito pô. Feio. GV, já foi. Que seja feliz. E o torcedor do Botafogo tá pé da vida. Pé da vida, com razão. Com razão. Que agora o Botafogo tava tranquilo, pô, tem 2 goleiros, né? Tops. E agora? A gente não sabe o que causaria, né? Ter 2 goleiros desse naipe. Podia ter no mesmo Flamengo time. também, já que o Matheus vai embora, né? Pra poder aumentar a concorrência, ver se o Rossi pega um pênaltizinho decisivo, um negócio desse assim. Mas que o John seja feliz, né? Esperamos que o Neto consiga fazer um trabalho tão vitorioso como o John conseguiu fazer no ano passado com o Botafogo. Tu acha que o Brazão tá arrependido de não ter vindo pro Flamengo? No vídeo de hoje, a vitória do Botafogo, que é uma montanha-russa, né? Você não sabe o que esperar do Botafogo, um dia vai bem, outro dia vai mal, fruto do planejamento feito para essa temporada, é óbvio, é uma consequência direta,
Mas uma vitória muito importante, com um ótimo desempenho de vários jogadores. E com questões sobre titularidades, formações que nós precisamos debater aqui. É normal. Assim, o que não é normal é o planejamento que o Botafogo fez para o ano. Não pode ser normal, não pode ser o padrão. Eu tenho feito essas críticas aqui desde janeiro e seguirei fazendo. Se bater campeão da Copa do Brasil, continuarei dizendo, foi um planejamento ruim. E mesmo assim acabou campeão pela qualidade dos jogadores, etc, etc. E uma consequência direta desse caminho que o Botafogo escolheu percorrer em 2025, um caminho muito difícil, é justamente você chegar na virada de agosto para setembro sem que o time tenha consistência de atuações. É uma gangorra, né? Perde para o Palmeiras do jeito que perdeu, ganha da LDU em casa, a partir dos 10 do primeiro tempo com a LDU crescendo do jogo e incomodando. Então não foi uma grande atuação. E faltaram gols para o segundo jogo. Aí perde para o Palmeiras, aí perde para a LDU com uma atuação medonha, uma das piores do ano, assim, uma atuação irritante até, revoltante até. Aí ganha do Juventude, ok, mas com alguns problemas defensivos também. Aí empata com o Vasco, levando calor do Vasco. E ontem faz um jogo dominante contra o Red Bull Bragantino. Então perceba, é uma gangorra. E por que é uma gangorra? Porque tem um treinador inexperiente que chegou há pouco tempo, no meio da temporada, alguns jogadores chegando também no meio da temporada, outros titulares importantes ou jogadores de composição de elenco importantes saindo no meio do campeonato para poder fazer caixa, para poder tentar dar um fôlego financeiro até o final do ano. Então é um quadro muito difícil. Então esse quadro gera isso, essa oscilação. Botafogo volta agora depois da data FIFA contra o Vasco em casa. Que segurança a gente tem que o Botafogo vai ter um nível de atuação parecido com o que teve ontem? É difícil. Claro que nós precisamos falar de algumas escolhas, né? Botafogo ontem, por exemplo, poupou alguns titulares. O Barbosa não foi relacionado, o Telles ficou no banco, o Alan foi poupado por controle de carga, o Marlon Freitas ficou no banco de reservas também, o Arthur e o Montoro saíram do time. Então foi um time muito mexido. Algo de positivo que vimos em todas essas mudanças. A dupla de volantes, com Newton e com Danilo. Vai ficando muito claro que Danilo e Marlon Freitas juntos não vão funcionar. Quer dizer, nesse momento não estão funcionando. Pode ser que um dia funcione. Mas, por características, o Botafogo perde pegada no meio-campo e o Danilo acaba ficando numa condição que não o favorece para fazer a saída de jogo, para fazer a aproximação, um volante com cara de camisa 10, para finalizar de fora da área. Não rolou esse encaixe. Com o Newton, pelas características, ninguém discute que o Marlon Freitas é mais jogador do que o Newton, né, galera? Ninguém discute, né? A qualidade com a bola do pé, principalmente, a capacidade de lançamentos, de passes em profundidade, ninguém vai discutir isso, ok? Não é esse o ponto. O ponto é encaixe. O ponto é tático. O Danilo apareceu com muito mais liberdade ontem em campo, se entendendo muito bem pelo lado esquerdo do campo com o Jefinho, buscando o jogo, armando o jogo, finalizando de fora da área e fazendo um golaço aos 5 minutos. Dando lançamentos. A minha principal crítica ao desempenho do Danilo nesses primeiros jogos, a quantidade de erros de passe. E ontem, nesse meio-campo mais encaixado, nesse entendimento melhor com os pontas, o Danilo conseguiu inversões, conseguiu lançamentos, conseguiu passes curtos, melhorou a sua produção, a sua participação em campo. Então, é uma questão para ser vista daqui para frente. Como é que vai fazer? Porque o Marlon é capitão do Botafogo. Não é fácil você barrar um capitão, não é fácil para um treinador jovem de 35 anos de idade, que nunca foi campeão na carreira, chegar e barrar um cara que acabou de ser o capitão, o líder, um dos principais rostos do maior título da história do clube, 8 meses atrás, 9 meses atrás. É difícil, cara. Realmente é muito difícil, mas é o que o campo grita. O campo berra. Aqui, ó! E foi o que mostrou ontem. Com o Newton, o Danilo rendeu muito mais. E olha que o Newton é um jogador que tem os seus problemas. O Newton, por exemplo, cochila. Ele e o David Ricardo. Ele do posicionamento, o David Ricardo olhando para ontem no gol do John. Gol de cobrança de lateral, sabe? Mas o Newton tem lá os seus méritos. Fez um gol de fora da área, importante para aumentar a confiança. E ontem esse encaixe, ele funcionou. E aí os chutes de fora da área fizeram a diferença. O Savarino
nem vinha fazendo um grande jogo, mas acertou um chute lindíssimo no final do primeiro tempo, fazendo o 3-1. O Ancelotti falou na coletiva que ele tem pedido isso, né? Pô, às vezes chutar de fora da área vai ser a nossa alternativa e tal. Segundo tempo é um segundo tempo de controle, né, do Botafogo. Aí o Jefinho ontem, eu gostei mais do Jefinho no jogo de Caxias do Sul do que ontem. O Jefinho tenta, participa, ontem tentou de novo, acho que prendeu um pouco a bola muitas vezes, conduziu demais quando era para soltar, enfim, mas é um cara com qualidade, assim, para ganhar sequência, ganhar confiança. Quem sabe ser o titular aí, né, vinha bem, né, no jogo, dentro do possível, né, e aí entrou o Montoro. Entrou o Montoro, que acaba fazendo um gol, né? O Montoro já entrou bem, no primeiro lance ele já faz uma jogada individual, rola pro Arthur Cabral, e o Arthur Cabral bate no travessão, continua com muita dificuldade para jogar o Arthur Cabral, né? Precisamos falar disso. E depois, numa jogada do Arthur, ele aparece dentro da área, na cara do Cleiton, para fazer o 4-1. Foi o segundo gol dele com a camisa do Botafogo. Então nós vamos ver, nós precisamos ver o que vai passar pela cabeça do Ancelotti. Nós não temos certeza de nada, né, do que vai ser o jogo contra o Vasco. Porque ele tá achando esse time ainda. Ele tá encontrando ainda essa formação. Eu acho que o jogo de ontem deu algumas respostas bem interessantes. Principalmente na subida de desempenho do Danilo. Isso foi fundamental, isso foi muito importante e o Botafogo acabou conseguindo um resultado expressivo, ajuda a fazer saldo, mantém o time dentro do G6 do Campeonato Brasileiro e o próximo confronto é confronto direto, é contra o São Paulo no Morumbi, né? Tem primeiro o jogo com o Vasco da Copa do Brasil, depois no dia 14 aqui em São Paulo, o confronto contra o São Paulo, importantíssimo, decisivo, chave para a briga que hoje é Libertadores. O Botafogo tem 2 caminhos para não ficar fora da Libertadores do ano que vem. O G6 do Brasileiro e a Copa do Brasil. E é isso que o Botafogo tem que mirar até o fim do ano. E a vitória de ontem ela é muito, mas muito importante, com um futebol muito bom. Preciso falar também, não esqueci, eu anotei aqui para não esquecer, eu anotei os meus tópicos aqui. Grande partida do Santi Rodrigues, hein? Estreou, hein? Estreou. Desde que chegou, não tinha visto o Santi Rodrigues fazer o jogo que fez ontem. O drible que ele dá, a participação dele na jogada do gol do Savarino é um absurdo, um absurdo. É esse o jogador que se esperava. Mas é aquilo que a gente fala, né? O cara chega no ano em que titulares estão saindo, o elenco tá mudando, a demora para trazer o técnico, aí traz o Renato Paiva, que não era uma boa opção, aí traz o David Ancelotti, que nunca foi treinador. Isso prejudica todo o desenvolvimento. E é óbvio que esse contexto tornou também a adaptação do Santi mais difícil. Ontem, uma belíssima partida. Ele vai manter isso no longo prazo? Ele vai manter isso até o fim da temporada? A gente não sabe nem se ele vai continuar tendo oportunidades do time titular. A gente não sabe nada, né? O Botafogo ainda é um livro com várias páginas em branco, o Botafogo de 2025. Mas a atuação de ontem foi de encher os olhos. Qualidade com a bola no pé, a gente sabe que ele tem, né? Mas faltava um nível de participação como ele mostrou ontem no Newton Santos. E só para não querer ser chato, pentelho, ou querer, diminuir a importância da vitória, a atuação, não é a intenção, mas precisamos também ir devagar aqui. O Red Bull Bragantino perdeu 8 dos últimos 9 jogos. Essa derrota de ontem, Vitória, Flamengo, Fortaleza, Botafogo na Copa do Brasil, Atlético Mineiro, Botafogo de novo, Internacional, Ceará e Botafogo. Tem que atualizar a conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A de ontem foi a 9ª derrota nos últimos 10 jogos do Red Bull Bragantino. Você imagina um negócio desse? Perdeu 8 seguidas, aí ganhou do Fluminense 4-2 e perdeu ontem de novo. 9 nos últimos 10 jogos. Se o Red Bull Bragantino não tivesse feito a gordura de pontos que fez no início do Campeonato Brasileiro, eu não sei em que situação ele estaria nesse momento. Então, eu também quero fazer essa ressalva aqui. Claro, é uma vitória muito importante. O Red Bull é o 8º colocado. Mas o Red Bull perdeu 9 dos últimos 10 jogos. Então, assim, é um time que tem uma competitividade sofrível nesse momento. Sofrível. Ok, você foi lá e enfiou 4.
Foi lá, beleza, o time tá mal. Veio de 8 derrotas nos últimos 9 para enfrentar. 8 dos últimos 9 para enfrentar a gente. Nós vamos passar por cima. Ok. O Botafogo foi lá e passou por cima do Red Bull Bragantino. Isso é indiscutível. Mas convenhamos, né? Próximo adversário do Brasileiro é outra parada. É o São Paulo no Morumbi. É outro nível de jogo. É outra parada, tá? Mas uma vitória muito importante, sim, do Botafogo. Botafogo faz proposta por lateral esquerdo Eric do Al Ain. O Botafogo fez proposta para contratar o lateral esquerdo Eric Menezes, de 24 anos, que atua no Al Ain. A informação foi publicada na segunda-feira no perfil UAE Kick, especializado em mercado de transferência de jogadores dos Emirados Árabes. Segundo a publicação, Eric quer ter uma nova experiência após 5 anos defendendo o Al Ain. O jogador é cria da base do Inter e se naturalizou emiradense. De acordo com o jornalista Vini Casagrande, o Botafogo fez proposta, né, por empréstimo. Eric já foi colocado na mira do Fogão em outros momentos, né? Desde o início de 23, por exemplo, o Botafogo tenta ele, que já foi também interesse do São Paulo e do Inter. Vamos ver, né? Depois que saiu aí o Cuiabano, o Botafogo ficou com 2 laterais esquerdos muito bons, Alex Telles e Marçal, porém ambos têm idade avançada e principal, ambos sofrem com lesões, volta e meia. A gente não pode ficar com um machucado, o outro à disposição e sem nenhum reserva no banco. E ainda correndo chance de um deles, o que está à disposição, quem sabe ficar suspenso, ou por ter idade avançada, ou ter aí lesões, histórico de lesões, se machucar também, ficar com 2 machucados, sem nenhum lateral esquerdo à disposição, ter que buscar na base, queimar o moleque. Então seria ótimo ter um outro jogador, um terceiro lateral esquerdo, para brigar por posição ali. Quem sabe ser titular, né? Não sei, quem sabe pegar a titularidade, mas o importante é mais a questão do rodízio do elenco. Nottingham Forest anuncia o Cuiabano como novo reforço do clube. Nottingham Forest anunciou aí na janela de transferência britânica a aquisição do Cuiabano do Botafogo. Assinou com o clube inglês até junho de 29. Aspas para aí o Ross Wilson, diretor do Nottingham Forest. Este verão foi dedicado a garantir que tenhamos quantidade e profundidade em todas as posições, ao mesmo tempo em que identificamos jovens jogadores talentosos em todo o mundo que possam desempenhar um papel crucial em nosso desenvolvimento a longo prazo como clube. Acompanhado por diversos clubes, Cuiabano é um jogador promissor e com muito potencial. Com apenas 22 anos, ele adquiriu experiência considerável para um jogador da sua idade e estamos animados com o futuro que lhe reserva. Os valores não foram divulgados, mas tal. Aí alguns divulgam aqui e tal, alguns meio que supõem a possível oferta, que o Botafogo rejeitou uma oferta de 9 milhões de euros do Brighton e tudo mais. E esse é um ponto que eu quero destacar com vocês aqui agora. Lembrando, o Botafogo recusou uma oferta de 9 milhões do Brighton, né? E segundo o Vene Casagrande, o clube vendeu o Cuiabano por 6 milhões. 38,2, enquanto recusou a oferta de 9 milhões do Brighton, que valia 57 milhões de reais. Ou seja, tem coisa aí que a gente não tá meio que entendendo. A diferença é de 3 milhões de euros, né? Bota aí quase 20 milhões de reais. Bota aí 18 milhões de reais, mais ou menos. 18, 19. Cadê esse dinheiro? Pra onde vai esse dinheiro? Eu não tô preocupado com isso, tá? Quem tem que se preocupar com o lucro é o Textor. A questão é que o Textor está fazendo força para alguns jogadores irem para o Nottingham Forest. Na dúvida, vai para o Nottingham Forest, porque é do Marinakis. Aí eu vejo como uma tentativa de vamos dizer assim, barganhar com o Marinakis e tal. Né? Você, quem sabe, favorecer ele de um lado, ele te favorece de outro. E por aí você consegue fazer uma parceria para algo que é muito maior do que quanto vai custar o Cuiabano, o John, o Gregory, o Igor Jesus, que quer que seja. Muito maior do que isso é resolver o imbróglio jurídico que está aí permeando o Botafogo, travando o Botafogo, né? A luta jurídica entre Iconic Sport, Ares Management, John Textor e Botafogo Associativo. Então a gente tem que resolver isso logo. Se tiver que, mandar o Cuiabano por 2 mariolas furadas, 4 pares de chuteira e 3 bolas de futebol, que seja. Se isso for um fator decisivo para você conseguir resolver esse imbróglio, que seja a solução que for, o Marinakis vem, injeta um dinheiro, resolve tudo, ótimo.
esse dinheiro do Marinaccio que será injetado no Botafogo será muito mais importante do que o valor do Cuiabano, né? A questão é, precisa ser resolvido logo. Quanto antes resolver isso aí, melhor. E além de um atacante como o Jota, né, do Nottingham Forest, o Botafogo tentou, né, um lateral esquerdo como o Eric, que o Botafogo está tentando também, ainda busca um volante, que é o primeiro volante que, segundo informações, o David Ancelotti pediu ao Botafogo um primeiro volante de alto nível, né, porque ele percebeu que vai ser, para esse ano pelo menos, não dá tempo de você encaixar um esquema novo com uma variação tática que incorpore junto Marlon e Danilo. Mais pro ano que vem com pré-temporada, mais tempo de treinar e tudo mais, talvez ele consiga isso. Mas para esse ano ele precisa de um primeiro volante para fazer dupla com o Danilo. Então ele pediu esse primeiro volante e ainda querem um ponta, né? Vamos ver aqui informações. O Botafogo vem buscando a contratação de um volante e de um ponta nas últimas horas da janela de transferências de 25, que fecha terça-feira, amanhã. De acordo com a reportagem, o clube quer aproveitar possível oportunidade de mercado. Oportunidade de mercado, né? Aquela chance de mercado ali que um jogador tá... Igual o Alex Telles ano passado. Rescindiu o contrato no último dia de janela, o Botafogo já foi lá, chamou, fechou, e quando perceberam tinha assinado já. Uma chance que pingou, uma bolinha que quicou na frente da área, o Botafogo chegou chutando com tudo. Então é uma chance dessas aí que aparece, né? Porventura um jogador sem clube, ou em fim de contrato, né? Algo assim. Então o Botafogo está tentando ver aí uma possível, né? Uma possível oportunidade de mercado para um ponta, que deve ser um ponta direito, né? E um volante, que deve ser um primeiro volante mais marcador, mais pegador, ao estilo Gregory, para fazer dupla com o Danilo. Gente, se chegarem ou não os jogadores com o que a gente tem hoje, tá? Eu fico um pouco receoso com a questão da lateral esquerda e a zaga pela direita, porque a gente já viu aí, né? É um jogador que chegou, a gente não conhece, esse Gabriel Bahia. Temos que ver ele em campo primeiro. Então a gente não pode dizer que está solucionada a questão da zaga pela direita. Vai que é um novo Lucas Halter. Tomara que não seja. Mas se for o novo Lucas Halter, a gente continua sem um zagueiro de confiança para a reserva do Pantaleão. Se ele se machucar ou ficar suspenso, tem que improvisar alguém. Então, até que o Gabriel Bahia entre e mostre futebol, eu ainda estou preocupado ainda com essa posição. Tenho que esperar ele chegar e me convencer. E a lateral esquerda com a saída do Cuiabano, e ficando dois laterais de idade avançada e de histórico de lesão, que se machucam volta e meia, você fica sempre na corda bamba de um dos dois se machucar e você ficar ali com, né, na iminência de não ter lateral. Então, tirando essas duas posições aí, o Botafogo está bem servido em todas as outras. Bem servido. Dois ótimos zagueiros pela esquerda, né? Se não fosse a questão da parte física, dois baita laterais esquerdos, porque o Marçal jogou um primor contra o Red Bull, ele era nosso terceiro reserva, agora é o segundo. Pode voltar a ser terceiro reserva se chegar o Eric, né? Então, pô, dois ótimos laterais esquerdos, dois ótimos laterais direitos, dois ótimos zagueiros pela esquerda, dois bons goleiros, né? Que o Neto e o Léo Link é um bom goleiro, sim, né? Alguns têm implicância, mas ele é um bom goleiro. Temos aí dois primeiros volantes, que são o Newton e Alan, nível bem ok, bem alto. Dois segundos volantes de um nível altíssimo. Os dois volantes de nível de seleção, tá? O Danilo e o Marlon são de nível de seleção. No meio, nós temos ali o Savarino e o Turco Correia. Nas pontas, na direita, por exemplo, a gente tem o Arthur e o Matheus Martins. O Santos foi muito bem pela direita. Ele é ponta esquerdo, mas foi muito bem pela direita. Na esquerda temos o Nathan Fernandes, temos o Montoro, temos o Santi, né, temos o Jefinho, que jogou também pela direita também muito bem, recentemente pela direita contra o Palmeiras. Então nós temos aí 7 bons pontas, são só 2 pontas, nós temos 7 opções interessantes. Eu não diria nem que 7 ótimos não, mas diria desses 7 aí, 5 muito bons, com capacidade de entrar e jogar como titular, sem deixar o nível cair muito. E centroavante nós temos o Cris Ramos e o Arthur Cabral, né, de um ótimo nível também. Então o elenco do Fogão é muito bom. O que pega no Botafogo e o que vai tirar a nossa chance de título brasileiro, né, mas Copa do Brasil continuamos vivos, é que esse time foi montado agora no meio do ano. Ele vai ser
É um time que está se montando e o técnico chegou agora também. Então o entrosamento, o padrão de jogo, isso não existe e vai demorar a encaixar. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.